O baixo volume de chuvas este ano já impacta no nível da represa de Paraibuna. No outono, choveu menos que a metade do esperado para o período e agora no inverno a previsão ainda é de tempo mais seco. Pois é, Rose, além de comprometer o abastecimento, a situação também causa preocupação entre os pescadores, que em meio à pandemia tiveram redução na principal fonte de renda diante da escassez de peixes. Para Rodolfo, a vida às margens da represa em Paraibuna já não é mais a mesma desde a crise hídrica de 2014. O pescador aprendeu o ofício com o pai e guarda lembranças de um tempo de fartura de peixes. Em época de cheia, ele costumava pescar em média 80 quilos por mês. Mas em quase 50 anos, nunca foi tão difícil tirar um peixe da água como agora. Antigamente tinha o normal dela, enchia até o normal dela em cima, ficava tudo verdinho, abaixava o limite certo e todo ano era aquele limite, né? E hoje, como tá, não sei se é por causa da seca, por causa dessas coisas tudo aí, hoje a represa já não tem mais aquele enchimento igual enchia antigamente, abaixava, né? Agora não, agora cada vez abaixa mais, não regula mais. Aí esse daí para pescaria atrapalha tudo para a gente. Hoje ele mora com a esposa e o único filho no bairro Ribeirão Branco, a 10 quilômetros do centro de Paraibuna. A maior parte do pescado é vendida na cidade, a R$10 o quilo. Mas com o baixo nível das águas na represa, a família tem acumulado prejuízos. Os passeios de barco que o Rodolfo costumava oferecer também foram suspensos com a pandemia do coronavírus. Por mês, eram em média 4 travessias, que rendiam à família mais R$600. Sumiu tudo. Aí agora que estão voltando em pouco ainda, e meio com medo ainda, né? Da pandemia ainda, né? Meio com medo ainda. Se falar pra gente, tô indo, se tiver 10 pessoas já não vem mais. Se tiver 3, eles vêm. É assim. Em tempos de cheia, essa faixa de terra que nós estamos vendo costuma ser totalmente ocupada pela água. De acordo com a meteorologia, o nível de chuva previsto para os 3 últimos meses foi abaixo do esperado, o que explica o real motivo do recuo da água. Em 2020, o volume de chuva registrado aqui na região foi ainda menor se comparado ao mesmo período do ano passado. Neste outono, a capacidade de água no reservatório de Paraibuna foi inferior à estação do ano passado. De 20 de março a 18 de junho, o acumulado de chuva na região foi entre 100 e 200 milímetros, quando o esperado para a época era de 400 a 500 milímetros. E a chegada do inverno pode agravar a situação, já que a região sudeste é considerada uma das menos chuvosas do país. Para esse oceanógrafo, o volume menor de chuvas registrado no trimestre acende um sinal de alerta. O reservatório de Paraibuna, ele reserva água tanto para fins de geração de energia, quanto para fins de provimento, regularização dos rios do Rio Paraíba do Sul, enfim. Então, se eu tenho menos água chegando no reservatório, eu tenho menos água para essas atividades. O INPE, inclusive, soltou recentemente a previsão para junho, julho e agosto, né, o trimestre, e ela é indiferente em termos de precipitação para boa parte do estado de São Paulo, e tem um trecho da nossa região que ela tende a ter uma precipitação menor do que a média histórica, né? E se a gente está pensando que esse é o mês de menor precipitação no ano, o trimestre de menor precipitação no ano, e ter uma precipitação menor ainda, menos chuva do que a média histórica, isso pode implicar numa situação crítica no futuro próximo. Além da estiagem, outro agravante é a pandemia. Mas com o reservatório na marca dos 54% de volume útil, o especialista acredita que o impacto do isolamento social no consumo residencial de água pode não ter tanta representação, uma vez que as atividades econômicas também foram reduzidas durante esse período. De certa forma, isso representa um balanço, vamos dizer assim. O que pode acontecer é que no momento em que todas essas atividades voltarem a funcionar, voltarem a operar no quase normal, né, vamos chamar assim, nós tenhamos pouca água. Por quê? Porque nós estamos entrando num período seco com reservatórios equivalentes deplecionados, ou seja, com capacidade baixa de reservação. Então, nós podemos ter aí para setembro, outubro, que é o final dessa estação mais seca, onde começa a ter alguma outra chuva, um problema
para a retomada dessa atividade toda de consumo de água. Banhistas que estavam na praia de Juqueí, em São Sebastião, no litoral norte paulista, resgataram 2 pinguins hoje de manhã. Os animais estavam na beira da areia e aparentavam estar muito fracos. Os pinguins foram entregues a guarda-vidas e encaminhados para o Instituto Argonauta, que é um local que a gente tem aqui na nossa região, que desenvolve um trabalho de recuperação da fauna marinha. Os animais foram atendidos na unidade de estabilização do Instituto em São Sebastião e estão bem debilitados. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você. Uma ótima noite para você. Até amanhã.